Olá, eu sou o pai André Luiz, sacerdote de Umbanda, dirigente da Casa de Oração Pai Oxalá. Hoje, eu e minha esposa Aninha de Oxum vamos falar qual é a maior função do médium umbandista. Existem inúmeras e vamos falar algumas. Entrar para o terreiro é encantador à primeira vista. O médium acredita que sua função no terreiro é ser defumado, é bater a cabeça no congá, receber a comunicação das entidades. A Umbanda, realmente, ela é encantadora. Os pontos cantados, o toque do atabaque, os cheiros, as cores, aguçam o nosso sentido. Todas estas belezas, esta magia, este encanto, traz uma certa confusão na nossa cabeça e no terreiro. No terreiro, você não é livre para fazer o que quiser. A Umbanda aceita todos de braços abertos, sem perguntar de onde vem, sem julgar, sem apontar as diferenças. Mas sim, ela possui regras, ela possui ritos, ela possui procedimentos que têm que ser levados em conta. No terreiro de Umbanda, existe uma hierarquia. Mas para quê? Para que tudo aconteça como deve ser. No terreiro de Umbanda, não são exigidos nada mais que disciplina aos seus fundamentos. Uma das maiores funções do médium umbandista é o exercício da caridade, o autoconhecimento. Só assim devemos ingressar na corrente mediúnica. Se suas ideias são outras, então, meu irmão, melhor procurar outra religião. Na hora da engira, a seriedade deve ser levada como lei. O espaço para brincadeiras, para, sei lá, namoricos, fofocas, olhares duvidosos ou qualquer outra coisa que não condiz ao solo sagrado. E olha, ele é sagrado. E estes sentimentos são profanos. Então, óleo e água não se misturam. Observar, criticar ou duvidar da incorporação de uma entidade em seu irmão, isto é intolerável. A incorporação é o sagrado. O movimento pelo qual os nossos guias vêm nos auxiliar. E o terreiro não é um espaço de show. Estamos todos unidos para louvar o sagrado, as entidades, os orixás. Ser umbandista exige responsabilidade,
Se você tomou a decisão de fazer parte de um terreiro, tenha postura umbandista. Muitas vezes, um umbandista esquece os seus ensinamentos. Aquele que tivera dentro do terreiro os ensinamentos que iniciaram lá atrás, quando ainda era um convidado, quando era um assistido. Sabe, meus irmãos, a nossa Umbanda ensina que a incorporação é um momento sublime do trabalho. Porém, é um momento, apenas um dos momentos. Aprendemos que a Umbanda é compromisso consigo mesmo, é compromisso com o sagrado, com os seus irmãos, com os consulentes, e vou mais ainda, com os encarnados e com os desencarnados. Aprendemos que a Umbanda é disciplina dentro e fora do terreiro. Disciplina mesmo de vida, falada e passada. É compromisso firmado. Não existe evolução sem disciplina. A pontualidade, o preparo antes das engiras, o silêncio durante o trabalho, o cumprimento das orientações do dirigente, tudo isso fazem parte do desenvolvimento mediúnico. Aprendemos que a Umbanda é a entrega de corpo e alma. Aprendemos que a Umbanda é amor ao seu próximo mais próximo. E você sabe quem é o seu próximo mais próximo? É você mesmo. É entrega ao outro. É a entrega ao coletivo. Umbanda é caridade. E caridade não é atravessar um idoso de um lado ao outro no trânsito. Caridade não é conduzir uma velhinha ou um deficiente na avenida. Caridade não é alimentar o faminto, dando cestas básicas. Caridade não é dar passes. Caridade vai muito além disso. É ouvir, acolher, orientar e, principalmente, não julgar. O terreiro é uma grande escola que nos ensina em cada engira, em cada trabalho. Para ser um bandista, tem que ser forte, tem que ser consistente, perseverante. Não pode ser frágil, cheio de melindres, cheio de achismo. Acho que fulano falou de mim. Ou acho que fulano olhou para mim. Ou fulano nem olhou para mim. Nenhum médium umbandista deve ir ao terreiro por hobby. Como um passatempo. Não tenho o que fazer, vou para o terreiro. Ou para olhar ou ser olhado pelo seu irmão. O médium vai ao terreiro para se dedicar
dedicar ao sagrado, assume responsabilidade espiritual e ética com a casa, com as entidades, com a comunidade. É uma ponte entre o material e o espiritual, onde sua função é ser ferramenta de ajuda mútua. A Umbanda é uma religião de trabalho coletivo. E quando um médium deixa de ir a uma engira, ele se dispersa. Ele não honra a sua missão, o seu compromisso, não comigo, não com o terreiro, mas com a espiritualidade. Com os consulentes, com os seus irmãos, com toda a corrente. Assim, a sua ausência quebra este elo que se perde. A função do médium é respeitar a hierarquia, os mais velhos, os irmãos da corrente, os consulentes e, acima de tudo, as entidades que o guiam. Umbanda é tradição viva, sempre está se aprimorando e nos aprimorando. Nunca o médium sabe tudo. Há sempre algo novo, inovador para aprender, para se aprofundar. Quem acha que tudo sabe, para de crescer. O terreiro é um templo. Não é um picadeiro de circo, um espetáculo circense. Neste templo não há espaço para exibicionismo, para vaidade, para disputa de ego. Neste templo só cabe a união, o respeito, o acolhimento, que deve estar acima das diferenças pessoais. Para fortalecer sua mediunidade, para fortalecer a sua fé, para fortalecer o terreiro, é preciso que cada um dos médiuns se conheça, se reconheça como parte integrante de uma grande raiz. E como uma raiz, deve se enraizar, se firmar. Viva, respire o axé, mas sem fanatismo, mas com coerência. Mas por que não com fanatismo? O fanatismo é uma devoção excessiva e irracional às ideias, ideologias. É um entusiasmo obsessivo, gerando muitas vezes intolerância com as opiniões que divergem da sua. Um umbandista coerente aprende que os pilares da Umbanda é a caridade, é a humildade, é a fé. Aprende que cuidar da mediunidade é cuidar da vida, porém, da sua vida, da vida própria. É dormir bem, alimentar-se direito, evitar os exageros, os excessos, manter a mente limpa, o coração calmo. Aprende que as entidades
não são adivinhas. Ou também não são as nossas empregadas espirituais. Aprende que os caboclos, os pretos velhos, os exus, assim como os herês, os boiadeiros, marinheiros, baianos, toda a linha de trabalho, trabalha por amor, por caridade. E não para satisfazer caprichos e vaidades do médium. Aprende que o terreiro não é farmácia de milagres, e sim um hospital da fé. Hospital cuida, cura, direciona, indica receita, mas quem tem que tomar a medicação é quem está sofrendo, é quem está doente, enfermo. Não existem milagres, existem o encontro com a ancestralidade, com a espiritualidade, a mesma que temos que honrar. Aprender que somos parte de algo maior, de uma comunidade, de uma família espiritual que caminha lado a lado, com dedicação e com respeito mútuo. E este respeito carrega consigo o peso da responsabilidade de nossos atos. E não atribuir às entidades as deficiências que carregamos. Não é porque somos médiums que tudo é espiritual. Não devemos, assim, ficar buscando culpados para o que passamos, para as nossas imperfeições, para as nossas dores. As nossas dores são só nossas. Doença não é castigo de pai ou baloaê. Dor de cabeça não é cobrança do orixá, que não foi atendido em sua oferenda. Sabe aquela preguiça, aquele desânimo para o trabalho? Isto não é quiumba encostado em você. Aquela vontade de beber, aquela vontade de fumar, não é Exu ou Pombagira que está atuando. A tua dor nas costas não é o pretinho ou a pretinha que está ali. Meu irmão, assuma a sua responsabilidade e deixe para os espíritos apenas o que é de responsabilidade do espírito. Aprenda que a Umbanda é coisa séria, para gente séria. Sabe, esta frase dita pelo caboclo das 7 encruzilhadas, e parafraseando ele, eu sempre digo isso, esta frase vem de encontro ao nosso tema de hoje. A função de um médium umbandista é pisar, sim, no solo sagrado, pisar no terreiro para cuidar de sua espiritualidade e não para aliviar a consciência, para pedir orientação na resolução de seus problemas e não jogar tudo nas mãos do guia
esperando que eles façam por você. Meu, eu sei. Eu sei que não é fácil ouvir isto, mas não existe um terreiro perfeito. A espiritualidade é divina e o divino é perfeito. Então, não queira encontrar perfeição em nenhum terreiro. Encontre a perfeição em sua fé. Procure, se alinhe com os propósitos e os princípios da casa que te acolheu. Estar no terreiro é devoção, é troca com os guias que te acompanham, com os ancestrais que mantêm o fogo vivo da vida, com a energia que sustenta a casa, e não uma obrigação dominical. Cada trabalho é único. Cada vela acesa é uma conexão de fé. Cada ponto cantado é uma oração. Cada limpeza feita lá no chão do terreiro, ou sé, ou feita no congá, é uma conversa, um diálogo com o sagrado. E você está ali. A sua presença é muito importante. Conectam com as entidades que trabalham através de você, meu irmão médium umbandista. Sua presença, sua dedicação é importante para você, para os irmãos, para os consolentes, para a corrente que precisa da sua energia firme. A função de um médium umbandista é entrar no terreiro de verdade, corpo, mente e coração. Não vá ao terreiro só para pedir, só para receber. Vá para ser parte da força que mantém este chão aceso. Vá para viver a fé. A função de um médium umbandista é ser aprendente e ensinante ao mesmo tempo. Usar o que aprendeu com as entidades e levar isso para fora do terreiro. A conduta do dia a dia deve refletir os valores aprendidos na Umbanda, o respeito, a humildade, a honestidade, meu irmão. Sabe? A função do médium umbandista é sentir a sua fé consistente e séria, assim como a Umbanda, que é coisa séria pra gente. Sério. Axé, meus irmãos, fiquem na paz do Mestre Oxalá.